Olá, vamos falar um pouco sobre a Bíblia? Vivemos tempos complicados, vivemos tempos difíceis, vivemos tempos em que, infelizmente, os cristãos têm aceitado um cristianismo sem Bíblia. Pois é, o diabo conseguiu colocar isso na cabeça de muitos cristãos não dão valor à Bíblia. Aliás, quanto tempo você gasta com a sua Bíblia durante o seu dia? Quanto que você lê da Bíblia cada dia? Você lê a Bíblia? Você medita sobre a Bíblia? Você estuda a Bíblia? Pois é, se você é cristão, você deveria ler, você deveria meditar e você deveria estudar a Bíblia, porque é na Bíblia que encontramos o verdadeiro cristianismo, não um cristianismo de historinhas, não um cristianismo de tradições inventadas para tapear o povo, que infelizmente cada vez mais é ignorante em relação a assuntos espirituais. Pois é, mas isso não é de hoje. Vem de longe, vem de outros tempos, não é? Há muito tempo. O povo vem sendo enganado com heresias, vem sendo enganado com coisas que a Bíblia condena, vem sendo enganado com historinhas inventadas e está achando que está vivendo o verdadeiro cristianismo. Mas não está, porque o verdadeiro cristianismo é aquele baseado na Bíblia. E é sobre isso que a gente quer falar um pouco hoje. Será um vídeo um pouquinho mais longo, lerei muitos textos bíblicos, mas espero que você fique até o fim para que você entenda o valor da Bíblia, que é o manual do cristão, a Bíblia, que é o livro que traz tudo que nós precisamos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus, para o conhecimento daquilo que Ele quer para nós, tá bom? Pois é, Salmo 119, versículo 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela ilumina seu caminho, nosso caminho. A palavra de Deus clareia o caminho. Sem essa lâmpada que é a palavra de Deus, nós andamos no escuro. Então imagine, se você é um cristão que não lê a Bíblia, que não medita sobre a Bíblia, que não estuda a Bíblia, você é um cristão que está andando no escuro. Você está aceitando os ensinos do seu líder, os ensinos da sua igreja, mas você não está vendo que a Bíblia condena, você não está vendo que a Bíblia reprova essas coisas. Então, já é hora de usar essa lâmpada. Leia a Bíblia e deixe que ela ilumine o caminho para você. Ainda gosto muito de outro texto, Salmo 119, 11, onde o salmista diz: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Tem uma outra versão que fala assim: Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pois é, a Bíblia faz isso. Quando você pega a palavra do Senhor e coloca no seu coração, você está ajudando a você mesmo para que você não peque contra o Senhor. A Bíblia, ela nos ajuda a não pecar contra o Senhor. Como pode um cristão viver sem ler a Bíblia, meditar sobre a Bíblia e estudar a Bíblia? Não dá. Agora quero citar alguns textos da Bíblia, vários textos, que vão falar dessa importância que ela tem para nós. Quero começar citando para você Êxodo 20, onde encontramos os 10 mandamentos. Sei que ali não existia a Bíblia, aliás, a Bíblia da forma que nós temos, ela veio muito tempo depois. Porém, Deus sempre quis que tivéssemos suas leis de forma escrita. Deus sempre quis que tivéssemos um documento com as suas leis. Por isso ele passa para o seu povo ali, em Êxodo 20, os 10 mandamentos que ficariam para sempre com o povo de Israel. Bem, não foi só Êxodo 20. Agora nós vamos ver Josué capítulo 1. Deus está falando com Josué sobre a tarefa que ele teria de conduzir o povo à terra prometida, né? Moisés morreu, Josué passou a ser o líder daquele povo. Deus está falando com ele sobre a tarefa que ele teria para levar aquele povo à terra prometida. Aí quando chegamos a Josué 1:8, lemos assim o que Deus fala com Josué. Não cesses de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar teus caminhos e serás bem-sucedido. De que livro
da lei esse texto está falando? Da Bíblia. Da Bíblia que o povo de Deus tinha naquela época, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Deus falou com Josué que era fundamental falar sobre o livro, a Bíblia, meditar sobre o livro, a Bíblia, e agir conforme o ensino do livro. Falar, meditar e agir conforme. Dá para perceber a importância da Bíblia? Como o povo que se diz cristão pode aceitar um cristianismo sem Bíblia? Vamos lá? Esdras. Esdras agora, lá no capítulo 7, versículo 10, fala assim: porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel seus estatutos e os seus juízos. Esdras 7, 10. Esdras queria ensinar a lei do Senhor. Ensinar a lei do Senhor. O Pentateuco, a Bíblia que eles tinham na época. Bom, não foi só Esdras. Agora vamos falar sobre Neemias. Neemias. Vemos a reconstrução dos muros de Jerusalém. Depois da reconstrução dos muros, o povo é reunido para ouvir a leitura da lei, a Bíblia que eles tinham. Depois que eles atingiram o objetivo para o qual Neemias foi até ali, ele saiu de onde estava e foi até Jerusalém para reconstruir os muros, levar o povo a reconstruir os muros que estavam detonados, queimados, caídos, arrebentados. Então, depois que eles conseguem alcançar o objetivo, o que eles vão fazer? O povo é reunido para a leitura da lei, a Bíblia. Olha a importância da Bíblia. Diz o texto, Neemias 8, 1 e 2. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça, defronte da porta das águas, e pediu ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia prescrito a Israel. O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Neemias 8, 1 e 2. Mas ainda temos mais um texto de Neemias para ler para você. Neemias 8, versículo 8, que diz assim: leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Poxa, leram a Bíblia e explicaram para que as pessoas pudessem entender, compreender a leitura. A Bíblia ensina. Precisamos da Bíblia. Cristão, se você é cristão, você precisa ler a Bíblia. Você precisa meditar sobre a Bíblia. Eu vou continuar falando. Você precisa estudar a Bíblia. Por favor, não se deixe enganar pelas heresias, historinhas e tradições inventadas por aí. Vamos agora para o Novo Testamento? Apolo fundamentava sua pregação nas Escrituras, a Bíblia que eles tinham. Apolo, é só você abrir a Bíblia em Atos 18, 28, e você vai ler ali o seguinte: pois ele, Apolo, refutava vigorosamente e em público os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo, demonstrando pelas Escrituras, pela Bíblia que eles tinham, que Jesus é o Cristo. Mas tem mais. A pregação de Paulo também. Paulo pregava a Bíblia. Diz lá o texto de Atos 28, 23. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. A Bíblia que eles tinham, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Qual era a mensagem que Paulo pregava? A Bíblia. A Bíblia. Não, ele não pregava as tradições. Até porque a tradição válida é aquela que não entra em conflito com a Bíblia. Se a tradição não existe na Bíblia, é mentira, é inventada, é heresia que engana o povo ignorante espiritual, que está longe de Deus pensando que está perto. Paulo ensinava
a Bíblia. Ah, mas o apóstolo Paulo falou também com Timóteo o que ele deveria proclamar. O apóstolo Paulo falou assim em 1 Timóteo 4:2: proclama a palavra, a Bíblia. Insiste oportuna ou inoportunamente. Convence, repreende, exorta com toda a paciência e com a preocupação de ensinar. Olha, a palavra ela pode convencer, repreender e exortar com a preocupação de ensinar. Todo cristão que estuda a Bíblia sabe o que a palavra pode fazer. Proclama a palavra, Timóteo. Pregue a palavra, Timóteo. Pregue Bíblia. Esses dias eu postei um vídeo no qual eu falei: doa a quem doer. Pregue a palavra. Pregue o Evangelho. Pregue a Bíblia. Ainda que as pessoas não aceitem, porque elas querem coisas que agradem, né? Mas Deus quer que preguemos a palavra. Ah, mas temos mais um texto de Paulo a Timóteo. Paulo também disse em 2 Timóteo 3, de 14 a 17, olha o que ele disse a Timóteo. Quanto a ti, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade, e sabes de quem o aprendeste. O que Timóteo tinha aprendido? Desde criança conheces as Escrituras Sagradas. Desde criança conheces as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Olha o que a palavra pode fazer. Tem o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus. Toda Escritura, ou seja, toda a Bíblia, é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Quando a pessoa aprende a Bíblia, ela estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Por quê? Porque a Bíblia ensina, argumenta, corrige e educa conforme a justiça. Não existe outro livro que faça isso como a Bíblia faz, porque a Bíblia é a revelação de Deus para você e para mim. É a revelação de Deus para nós. Através da Bíblia, aprendemos o que precisamos sobre Deus e sobre os assuntos espirituais. Aprendemos sobre perdição, salvação, pecado, Jesus, Deus, diabo. Aprendemos justificação, regeneração. A Bíblia ensina tudo que nós precisamos para que não sejamos enganados pelas heresias do nosso tempo. Heresias, algumas delas que já vêm desde lá atrás com igrejas que se dizem cristãs, mas que não ensinam a Bíblia. Pregue a Bíblia. A Bíblia pode deixar a pessoa capacitada e preparada para toda boa obra. Bom, mas será que Jesus ele considerava a Bíblia tão importante? Adivinha, né? Jesus na sinagoga leu o livro de Isaías. Jesus foi falar, leu o livro. E o texto diz assim: foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. É o texto de Lucas, capítulo 4, de 16 a 20. Aqui já estamos no Novo Testamento e vemos Jesus lendo um trecho da Bíblia antes de falar. Aí alguém pode falar, mas que texto fraquinho, né? Jesus leu um texto, era só costume deles. Era costume, nada mais que costume. Pois é, né? Só que não foi só aí que Jesus leu a Bíblia. Não foi só aí que Jesus usou a Bíblia. Bom, Jesus usou a Bíblia para se defender da tentação do diabo. Como você pretende se defender da tentação do diabo? Se o diabo vem tentar você, como você pretende? Eu aprendi na igreja assim? É isso que você vai falar?
Ah, eu obedeço aquelas leis da minha igreja. Eu aprendi na tradição assim. Jesus não falou de igreja, não falou de religião, não falou de tradição com o diabo. Mas Jesus citou a Bíblia para o diabo. Vamos ao texto? Mateus 4, de 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse... Jesus vai citar a Bíblia a primeira vez. Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhes: Tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, Jesus de novo cita a Bíblia, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito. Jesus de novo cita a Bíblia. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviam. Mateus 4, de 1 a 11. É interessante que o diabo também conhece as Escrituras, ele conhece a Bíblia. Só que ele usou as Escrituras, usou a Bíblia para tentar Jesus, para fazer Jesus pecar. Ele distorceu a Bíblia. Mas toda vez que ele citava a Bíblia, Jesus respondia também com a Bíblia. Quem conhece a Bíblia pode se defender das heresias que o diabo tem ensinado através de líderes, de igrejas, de ateus, de filósofos, sociólogos, iólogos por aí. E quem não conhece a Bíblia vai se defender como? Como? Mas Jesus usou a Bíblia novamente, não foi só aqui. Podíamos parar nessa, já estaria bom, né? Se defendendo do diabo usando a Bíblia. Conhecimento bíblico. Mas vamos lá. Jesus e os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para o que não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobretudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém a ele não viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que ele se achava, o que dele se achava em todas as Escrituras. Os discípulos do caminho de Emaús estavam perdidos, tinham expectativas frustradas, estavam decepcionados, achando que tudo havia acabado porque Jesus tinha morrido. Jesus aparece, começa a conversar com eles, eles não perceberam que era Jesus. E Jesus vai falar com eles, explicando o que dele, de Jesus, se achava em todas as Escrituras. O que se achava na Bíblia.
Jesus começa a explicar a Bíblia para eles, porque é a Bíblia que vai abrir os olhos daqueles discípulos. O texto continua. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Olha que coisa! Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? A exposição da Bíblia faz arder o coração. A exposição da Bíblia abre os olhos dos cegos. A exposição da Bíblia, ela atinge o mais profundo do nosso ser. Por isso eu insisto, estude a Bíblia. Cristão, estude a Bíblia tem a verdade, toda a verdade que você precisa. Não se deixe levar pelas historinhas do seu líder, da sua igreja, dos ateus, dos filósofos, de seja lá quem for. Estude a Bíblia. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Lucas 24, de 13 a 34. E o último texto que eu vou citar agora. Depois de todos esses textos citados, depois de mostrar a importância da Bíblia, que você precisa ler a Bíblia, meditar sobre a Bíblia, estudar a Bíblia, porque através da Bíblia você conhecerá toda a verdade, a revelação de Deus para você, para mim, para nós. É o texto que fala dos bereanos. Esse texto, ele mostra aquilo que muitos não querem que você saiba. Olha só. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Olha o que eles faziam. Os bereanos recebiam a mensagem e examinavam as Escrituras, examinavam a Bíblia que eles tinham na época, para ver se a mensagem era daquele jeito mesmo. Será por que eles faziam isso? Eles não examinavam tradição, não examinavam historinha, não examinavam a igreja. Eles não iam perguntar à igreja nem a líder nenhum. Não. Eles examinavam as Escrituras. Eles examinavam a Bíblia. Seus olhos já foram abertos para isso? Não é para você perguntar à sua igreja. Você ouve mensagem de um lado, você ouve mensagem de outro. Querido, abra as Escrituras e veja se é assim. É interessante que o autor do livro de Atos, Lucas, ele elogia os bereanos, fala que eles eram mais nobres do que os de Tessalonicenses, porque eles recebiam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias nas Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Eles foram elogiados por essa atitude. Quando você ouvir alguma mensagem sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, sobre assuntos espirituais, examine as Escrituras, examine a Bíblia. O Anderson, mas a interpretação é da igreja. Não, não é. Não é. A interpretação não é da igreja. Se você examinar as Escrituras e pedir a Deus para que fale ao seu coração, Ele irá mostrar a você toda a verdade, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que ensinará toda a verdade. É o Espírito Santo. Jesus, quando estava perto da crucificação, falou com os discípulos: olha, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E é Ele que vai ensinar a vocês toda a verdade. Ele que ensina, é o Espírito Santo. Faça como os bereanos. Examine as Escrituras. Mas se seu líder disser que a Bíblia está errada... Não, querido, seu líder que está errado. Se sua igreja disser que a Bíblia está errada... Não, é a igreja que está errada. Examine as Escrituras e o Espírito Santo vai mostrar para você. Da mesma forma que os bereanos faziam e eram abençoados e eram elogiados por causa dessa atitude. Guarde uma coisa. A Bíblia é o manual do povo de Deus. É nela que encontramos tudo o que devemos fazer, como devemos viver, o que precisamos
tudo que precisamos conhecer sobre assuntos espirituais. Deus quer que examinemos a Bíblia. Quem fala o contrário é mentiroso, não é servo de Deus. O cristianismo verdadeiro é aquele baseado na Bíblia, nas Escrituras. Senão, não é cristianismo verdadeiro. Saia dessa igreja se ela não tem como base a Escritura. A Bíblia nos defende dos falsos ensinos, das heresias. Faça como os bereanos, você vai ver como tem heresia sendo ensinada por aí. Consulte a Bíblia e você verá. A Bíblia nos defende do diabo. Estude a Bíblia, guarde no seu coração. E toda vez que for tentado pelo diabo, é a Bíblia que você vai usar para se defender das acusações dele. É a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Não há como negar, a Bíblia é a única regra de fé e prática. A Bíblia é o manual do povo de Deus. Leia a Bíblia, medite sobre a Bíblia, estude a Bíblia e seja abençoado pelo Senhor. E quem pregar outra palavra que não seja essa, quem ensinar outra coisa de outra forma, não desse jeito, falar que não é na Bíblia que você vai encontrar tudo que você precisa, não merece ser ouvido. É alguém que precisa se converter porque está indo por um mau caminho, um caminho de condenação e não de libertação, não de salvação. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite sobre a Bíblia, peça para Deus abençoar você e abrir seus olhos, e Ele vai fazer isso, e você verá como é bom seguir o cristianismo conforme Deus quer, seguindo conforme as Escrituras, conforme a Bíblia Sagrada. Deus te abençoe.